O que é ato administrativo? Os doutrinadores vão dizer, eu posso dar ao ato um conceito amplo, ou eu posso dar ao ato um conceito estrito. Tudo depende do meu ponto de partida. Tudo depende do meu ponto de referência para dizer o que é ato administrativo em sentido amplo ou em sentido restrito. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai conceituar ato administrativo em sentido amplo. Ele vai dizer, ato administrativo é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, subjacente à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Ato administrativo, na opinião dele, em sentido que amplo, é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, inferior à lei, para cumprir a lei, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. O conceito começa dizendo, ato administrativo é toda declaração do Estado. O ato administrativo é a declaração. O ato diz, o ato enuncia, o ato exterioriza a vontade do Estado. Por que isso é importantíssimo? Porque se a administração não fala, se a administração não se pronuncia, se a administração não exterioriza a sua vontade, nós não temos ato administrativo. Pensem em inúmeras situações em que a administração se cala quando deveria se pronunciar. Pense nas inúmeras situações em que a administração se omite quando deveria dizer. Essas situações nas quais a administração se silencia quando tinha o dever de se manifestar, essas situações às quais a administração se omite quando a lei determinava o seu pronunciamento, a doutrina chama de o silêncio da administração. Então, falar em silêncio da administração é falar naquelas situações, naquelas circunstâncias nas quais a administração não diz quando tinha o dever de dizer. Não fala quando tinha o dever de falar. Exemplos de todos os dias. Imaginem, você mora no Espírito Santo e, de repente, você decidiu mudar para o estado de Minas Gerais. Quando você mudou para o estado de Minas Gerais, você sentiu a necessidade de renovar a sua carteira de habilitação. Mas para você renovar, para facilitar, você solicita ao órgão de trânsito mineiro a transferência do prontuário. A administração simplesmente não diz que sim, nem que não. A administração simplesmente se silencia. Ela não fala nem que sim, vamos realizar a transferência, também não diz não, não vou fazer por causa disso, disso, disso. Ela simplesmente se cala. Essa situação, caracterizada pela inércia da administração, nós chamamos de o silêncio da administração. Por que o silêncio da administração é importante? Porque o silêncio da administração não é ato administrativo. O ato é a declaração do Estado. O ato é a exteriorização da vontade do Estado. Quando o Estado se silencia, o Estado está exatamente não exteriorizando a sua vontade. Quando o Estado se omite, ele está exatamente não exteriorizando a sua manifestação de vontade. Então, o silêncio não é ato administrativo. Se o silêncio não é ato, porque o silêncio não diz nada, o silêncio é o quê? O silêncio é um fato administrativo. Por que o silêncio é um fato? Porque é um acontecimento que gerou consequências no direito administrativo. Quais consequências? Você, cidadão, que pediu a transferência do prontuário, você tem o direito constitucional a uma manifestação da administração. Você tem o direito constitucional à administração dizer sim ou não, por quê. Para a administração, também há consequências, porque o servidor que deveria dizer e não disse, ele foi negligente. O servidor que deveria agir e não agiu, ele foi omisso e responderá por sua negligência, porque todos os estatutos de servidores públicos trazem essa previsão de negligência no serviço.
Então, o silêncio da administração é exatamente a situação caracterizada pela omissão. Se há omissão, não há declaração. E se não há declaração, não é ato administrativo. Mas como produz consequências jurídicas, é fato administrativo. Uma questão muito importante, abordada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, diz respeito aos efeitos do silêncio da administração. Quais as consequências jurídicas do silêncio da administração? E mais, o que fazer diante do silêncio da administração? Sobre o silêncio da administração, a primeira hipótese que nós temos que vislumbrar é se a lei atribui efeito ao silêncio. Porque em muitas ocasiões, a própria legislação vai atribuir efeito ao silêncio da administração. Imagine uma lei que diga, se a administração não se pronunciar no prazo de 5 dias, entende-se como deferido o pedido. Imagine algumas legislações municipais que tratam sobre reformas e construções, direito de construir. Para você reformar a sua casa, você precisa aprovar um projeto de reforma. A lei municipal pode dizer, se a administração não se manifestar acerca do pedido administrativo no prazo de 40 dias, tem-se como deferido o pedido de licença para reformar. Então, a primeira ideia é essa. A lei pode atribuir efeito ao silêncio, e aí nós temos a aplicação da lei. Percebam, não é o silêncio que diz, é a lei que diz. A lei diz, se o silêncio for sim, é sim. Se a lei diz o silêncio é não, o silêncio é indeferimento, se a administração não se manifesta no prazo legal, o silêncio significa não. Mas a maior parte das vezes, nós temos aquela situação na qual o cidadão pede, o cidadão requer, a administração não diz que sim, nem diz que não. Ela não fala nem que pode, nem que não pode. Situação dramática, mas que acontece todos os dias. A pessoa tem uma determinada enfermidade, não tem recursos para adquirir o medicamento, e elas procuram o posto de saúde ou a Secretaria de Estado de Saúde e pedem medicamento. Ah, eu tenho, por exemplo, artrite reumatoide e quero esse medicamento aqui. E faz um requerimento administrativo. A administração simplesmente não responde. Ela não diz que sim, ela não diz que não, e a lei não atribui efeito ao silêncio. A administração não diz que sim nem que não, e não há um efeito legal para o silêncio da administração. E aí o que fazer? Nós temos duas medidas. Primeiro, pedir de novo, aviar um recurso administrativo, pedindo que a administração se manifeste. Mas além do recurso administrativo, pode o administrado, pode o cidadão recorrer ao poder judiciário. E é aí que vem a grande questão. O juiz, diante do pedido do autor, o juiz fará o quê? Temos dois posicionamentos. Alguns vão dizer, o Poder Judiciário, ao receber o pedido do autor, o Poder Judiciário simplesmente vai emitir uma ordem judicial determinando que a administração se manifeste no prazo legal sob pena de multa diária. O que a administração teria que fazer, segundo essa primeira opinião, era acatar a ordem do juiz. Ponto final. O juiz dá uma ordem para que a administração se manifeste. Percebam, o juiz ele não vai mandar a administração simplesmente fazer. O juiz vai dizer, se manifeste no prazo legal, de acordo com a lei. Significa que, para essa primeira opinião, o juiz não pode se substituir ao administrador. O juiz não pode interferir na decisão que cabe ao administrador. Essa é a primeira opinião, inclusive a que predomina na doutrina e nos tribunais. A segunda opinião, muito importante também, do Celso Antônio Bandeira de Mello, que o Celso Antônio vai dizer, depende do ato. Se for um ato vinculado, o juiz, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, pode suprir a omissão com a decisão judicial. Só que se o ato for discricionário, aí o juiz não pode substituir, e aí ele determina, ele dá uma ordem judicial para que a administração pratique o ato de forma motivada. Mas o que é ato vinculado? O que é ato discricionário? Ato vinculado é aquele que a lei
fixa os requisitos. Fixados os requisitos, a administração se limita a quê? Se limita a praticar o ato. Ponto final. A administração olha, presente, 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 presente. Todos os requisitos que a lei exigiu estão presentes, pratica o ato administrativo. O ato é vinculado. Não há liberdade de escolha. Não há alternativa de escolha. Presentes os requisitos, só há uma alternativa, praticar o ato. Isso é o ato vinculado. O ato discricionário é aquele que a lei dá à administração pública uma margem de liberdade. A lei dá à administração pública uma margem de escolha, para que dentro dessa margem de escolha, a administração possa valorar, possa apreciar, possa definir, no caso concreto, o que é melhor para o interesse público. Melhor é isso ou melhor é aquilo? Dentro de limites legais, a administração é livre para escolher como e se o ato vai ser praticado. Então, duas opiniões. Diante do silêncio da administração, o juiz pode. Primeira opinião, majoritária. O juiz sempre determinará à administração que a administração se manifeste nos termos da lei. Ponto final. Portanto, cabe ao administrador a prática do ato. Segunda opinião, importante, porque é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele diz, se o ato é vinculado, o juiz pode, nos autos do processo, apreciar os requisitos. E se o juiz constatar que os requisitos estão ali, o juiz pode, na sentença, suprir a omissão. Para quê? Diz o Celso Antônio. O juiz vai mandar uma ordem para a administração se ele já verificou a presença de requisitos legais. Então, para ele, se o ato é vinculado, se limita a constatar os requisitos da lei, o juiz pode o quê? Suprir a omissão. Mas se o ato é discricionário, quer dizer que a lei deu à administração liberdade para agir. E se a lei deu liberdade para a administração agir, só ela pode escolher. Portanto, o juiz não poderia suprir a omissão. E nesse caso, aí sim, o juiz determinaria à administração, através de uma ordem judicial, que se pronunciasse no prazo legal. Então, são esses aí os posicionamentos acerca do silêncio da administração. É o primeiro ponto a se dizer aí no conceito de ato administrativo. É toda declaração do Estado. Depois o conceito continua dizendo, é toda declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Que expressão é essa? Essa expressão significa que eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos. Eu tenho outras pessoas que não o Estado que praticam atos administrativos, como as concessionárias de serviços públicos, as permissionárias de serviços públicos, aqueles que exercem função delegada, não são o Estado, mas praticam atos administrativos. É toda declaração do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, inferior à lei, subjacente à lei e a título de cumpri-la. Isso é fundamental. O ato administrativo, ele só existe para dar cumprimento à lei. Ele só existe para especificar o conteúdo da lei, para explicar a lei e tornar possível a sua aplicação. Se o ato é inferior à lei, se o ato é subjacente à lei, se o ato só existe para tornar possível a aplicação da lei, o ato administrativo jamais pode contrariar a lei. O ato administrativo jamais pode dizer o que a lei não disse. Jamais pode dizer mais do que a lei disse, porque ele é inferior à lei e existe para cumprir a lei. Penúltimo, regido pelo direito público. Se o ato não for regido pelo direito público, não é ato administrativo. Se o ato não for regido pelo direito público, ele pode ser o que ele quiser, mas ato administrativo ele não vai ser, porque ato administrativo sempre é regido pelo direito público. O que significa dizer que o ato administrativo é regido pelo direito público? Significa dizer que quando se pratica o ato administrativo, quem o pratica exerce prerrogativas públicas, exerce poderes públicos, age na qualidade de poder público, revestido de poderes e revestido de restrições.
aplica-se o famoso regime jurídico administrativo. Quem pratica o ato administrativo age na qualidade de poder público, com todas as prerrogativas, com todos os privilégios que colocam a administração no nível de supremacia em relação à sociedade. Não pode esquecer. E por último, o ato administrativo, ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Todo ato administrativo se sujeita à apreciação do poder judiciário. Todo. Não interessa a natureza do ato, não interessa a categoria do ato, não interessa se o ato é um ato geral ou se é um ato individual, não interessa se um ato é discricionário ou se o ato é o quê? Vinculado. Não interessa. Interessa é ato administrativo? Ele se sujeita à apreciação do poder judiciário. É isso que diferencia o ato administrativo do ato judicial. O ato judicial é imutável. O ato judicial é imutável. O ato administrativo, não. Ele sempre se sujeita à apreciação do poder judiciário. Não podemos esquecer que no Brasil vigora o sistema inglês, também chamado de unidade de jurisdição, consagrado no artigo 5º da Constituição, inciso 35. O que diz o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Portanto, o ato administrativo sempre pode ser apreciado pelo Judiciário, no que toca à sua legitimidade. Isso aí é o ato administrativo. É a declaração do Estado, ou de quem lhe faça as vezes, subjacente à lei, a título de cumpri-la, regida pelo direito público e sujeita à apreciação do Poder Judiciário. Esse é o conceito amplo de ato administrativo. É importante dizer que alguns estudiosos, alguns doutrinadores, vão falar assim, peraí, esse conceito é muito amplo, esse conceito é amplo demais e acaba abrangendo outras categorias de ato que não nos interessa, porque para a gente só interessa o ato administrativo propriamente dito. Então, outros estudiosos preferem restringir esse conceito e não dizer ato administrativo é toda declaração. Não, eles vão dizer ato administrativo são apenas as declarações unilaterais e que produzem efeitos imediatos. O que o conceito restrito faz é diminuir a categoria de atos para dizer ato administrativo não é qualquer ato, é apenas aqueles unilaterais e que produzem efeitos jurídicos imediatos. Os dois estão corretos, obviamente. É só uma questão de ampliar uma categoria maior ou de restringir. O Celso Antônio, que prefere um conceito amplo, vai dizer o ato administrativo é toda declaração, com aquelas características. Enquanto quem prefere um conceito mais restrito, como a professora Maria Silva de Pietro, ela vai dizer, não, Celso Antônio, não é toda declaração, são apenas as unilaterais que produzem efeitos imediatos. Esse é o conceito importantíssimo e fundamental de ato administrativo. É importante lembrar que o ato administrativo, seja em sentido amplo, seja em sentido estrito, é o ato administrativo, é a declaração do Estado, regida pelo direito público para cumprir a lei, sujeita sempre à apreciação do Poder Judiciário, repito, no que toca à sua legalidade. Vejam bem, enxergar o ato administrativo é importante só analisar 3 aspectos. O ato, ele pode ser visto no que toca à sua perfeição, no que toca à sua validade, e o ato pode ser visto no que toca à sua eficácia. Mas é o ato. O ato, ele é perfeito, o ato, ele é válido, o ato, ele é eficaz. Mas é o ato. É como se fosse eu. Eu sou mineiro, eu sou procurador do Estado, eu sou de Montes Claros. São 3 coisas. Posso ser 3 coisas ao mesmo tempo? Posso. Uma coisa não exclui a outra. Então, uma coisa é, qual estado eu nasci? Sou de Minas Gerais. Qual profissão eu tenho? Essa. Qual naturalidade? Aquela. São 3 realidades que coexistem. São 3 realidades que estão juntas, porque se refere à mesma pessoa. O ato administrativo é perfeito.
Quando? Quando ele completou o seu ciclo de formação. O ato administrativo é válido. Quando? Quando foi praticado conforme o direito. O ato administrativo é eficaz quando está apto a produzir seus efeitos jurídicos. Mas isso aí vamos ver na próxima aula. Resumindo a aula de hoje, gente, o que nós temos que tirar dessa aula? Primeiro, o que é fato da administração e fato administrativo? É a diferença. Fato administrativo, para alguns, são atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Para outros, fato administrativo corresponde a uma espécie de fato jurídico, acontecimentos que produzem consequências no direito administrativo. Contrapondo ao fato administrativo, eu tenho o fato da administração, que é o acontecimento irrelevante. Se é relevante, é fato administrativo. Se é irrelevante, é fato da administração. Depois, o ponto 2. O que é ato da administração? É a expressão mais ampla para designar qualquer ato praticado pela administração pública. Qualquer ato, geral, individual, de direito público, de direito privado, que produz efeito, que não produz efeito, é a expressão mais ampla, atos da administração. Embora pequenas divergências, a ideia é essa. Terceiro, o ato administrativo, espécie do gênero ato da administração, que é a nossa matéria. Que o ato administrativo é a declaração do Estado, ou de quem o representa, regido pelo direito público, para cumprir a lei e sujeito à apreciação do Poder Judiciário. Lembrando que o silêncio da administração não é ato. O silêncio da administração é fato. Não é ato por quê? Porque não há declaração de vontade. É fato por quê? Porque produz consequências no direito administrativo. Diante do silêncio, você pode propor um recurso administrativo ou uma ação judicial. E aí dentro daquelas ponderações que foram feitas. Tudo bem?